Sobre o renascimento cultural e científico. Uma aula que a gente começou a ter ali e tal, mas vai ficar melhor explicado aqui, eu espero. Renascimento é o renascer. Renascer de quê? Renascer de algo. Algo que? Algo que estava faltando na vida das pessoas. Para a gente falar do renascimento, a gente tem que voltar um pouquinho antes. Lembra que a gente falou do absolutismo? E nós vimos que na Idade Média a Igreja Católica, né, enfim, e os reis ali e tal controlavam tudo, né? As pessoas viviam no feudo, tinha toda uma mentalidade teocrática de que o homem vinha ao mundo com a intenção de sofrer e tudo era pecado e, enfim, a sociedade estava dividida em estamentos. Se você nasce pobre foi porque Deus quis e tem que morrer pobre. Se você é rico porque Deus quis e você tem que morrer rico. Então as coisas eram muito estranhas nessa época. Eis que aí começa a acontecer alguns fenômenos na Europa, como as cruzadas, por exemplo, né? A troca de ideias e de culturas entre pessoas da Europa e do Oriente Médio, enfim. Né? Então começa a acontecer algumas coisas ali bem interessantes para a vida do homem. Sendo assim, galera, o que vai acontecer? Toda a produção artística e toda a produção científica, e é claro, outras coisas todas durante esse período lá na Europa, eram controladas pela Igreja Católica. Só que as coisas começaram a ficar chatas e tal, enfim, então começaram a surgir pessoas ali, principalmente na Itália, que tinham uma visão totalmente diferente do mundo. Então vieram com uma nova proposta. Então o nome renascimento, como o próprio nome diz, é o renascer. É o renascer de uma arte e de uma cultura. Vocês com certeza já devem ter escutado em algum lugar que durante, até mesmo em sala de aula, acho que já comentamos isso, que a Idade Média, para muitos, era conhecido como a Idade das Trevas. Era tudo muito obscuro. Lembra que a gente falou em sala de aula? A igreja se fazia presente na vida do cidadão desde o nascimento até o morrimento. Essa palavra é minha. Então eles queriam mudar um pouco essa concepção de vida, essa concepção de mundo, essa concepção de arte e tal. Então, os europeus, né, já ali nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, eles queriam fazer algo diferente. E o que era o diferente? Na cabeça deles, o diferente era o que os gregos e os romanos faziam na Antiguidade Clássica. Então o nome Renascimento vem de renascer, é um resgate da cultura greco-romana da Antiguidade Clássica. Beleza? Ou seja, renascimento. Trazer aquilo que é belo, aquilo que é novo, aquilo que é legal. E não ficar com aqueles conceitos, sabe, teocentrista e tal, geocentrista, que permeou ali durante toda a Idade Média. Então, para a gente falar do renascimento, é importante a gente falar primeiro da decadência do pensamento medieval. Justamente isso. O misticismo, que era muito presente na Europa, o dogmatismo e o teocentrismo. Teocentrismo, né, coloca a Terra como centro das coisas, o misticismo é tudo voltado para a religiosidade e, é claro, o dogmatismo, ou seja, as regras, né, enfim, a doutrina que a igreja pregava sobre as pessoas, certo? O tio Paulo vai colocar aqui alguns slides para a gente começar a trocar uma ideia melhor sobre isso aí, certo? Então, vamos lá, só para recapitular até aqui o que o tio Paulo falou. Quando eu falo de renascimento, eu estou falando de uma transição do sistema feudal para um sistema capitalista, certo? E também há toda uma mudança de pensamento nisso aí. Deixa o tio Paulo chegar uns negocinhos para cá. Vai ficar bonito. Esse aqui também vem para cá e tal. E aí, opa, tem que diminuir aqui, né? Senão, eu sei que eu sou bonito, mas eu vou diminuir aqui para a gente poder ver melhor. Vem para cá, tio Paulo. Opa, olha lá, beleza. O Renascimento. O que trouxe de novo o Renascimento? Então ele trouxe uma nova visão do homem e do mundo, uma nova arte. Então o Renascimento, galera, ele vai ficar muito concentrado nisso aí. Na arte, na ciência, na filosofia, na escultura, na arquitetura e, é claro, vai estar muito presente no contexto social e político de boa parte dos países da Europa. Certo? Beleza? Até aí tudo tranquilo. Vamos lá então. Peraí. Essas coisas acontecem. É ao vivo, viu? Renascimento, como o tio Paulo explicou, foi o renascer. A gente traz o resgate. É o belo, é o lindo. Olha que interessante. Lá na Idade Média, os homens vinham ao mundo com a intenção de sofrer. Agora,
Os homens vêm ao mundo com a intenção de viver, sabe? Ter prazer. É se preocupar com as coisas belas. Um dos conceitos do Renascimento, que a gente vai ver aqui, é isso: o homem passa a ser a obra mais perfeita. E sendo a obra mais perfeita, é claro, é ele que dita as regras desse novo mundo, como ele quer viver, como ele quer participar das coisas. Certinho? É o renascer. Muito bom, galera. Vamos lá. Como o tio Paulo já falou aqui, os antecedentes, né? Então, na Idade Média, eu tenho algumas características que eu já falei: teocentrismo, o dogmatismo, que é uma verdade que vinha da religião, e o conhecimento que vinha através da fé. A Igreja Católica controlava tudo, certo? Tanto é que a gente vai ver que, quando chegar no Renascimento científico, vai haver uma grande briga, né, de alguns cientistas, como Copérnico, como Giordano Bruno, que era o próprio monge da Igreja Católica, e, é claro, de Galileu Galileu, com a Igreja Católica, certo? A conclusão é o seguinte: é que o ser humano deve ser pautado pela busca da salvação e da vida eterna. Pronto, tá aí. Aquilo que a gente falou. O homem já vinha ao mundo pensando nisso aí, na morte. Olha que coisa mais, né, estranha. Beleza? Vamos lá. Renascimento. Chama-se de Renascimento o movimento cultural desenvolvido na Europa entre os anos de 1300 e 1150. 300, 400 e 500, como os italianos vão dividir isso aí. O humanismo, que é a valorização do homem e da natureza em oposição ao divino e ao sobrenatural. Então a gente tem isso aí, algumas características do Renascimento, que o tio Paulo vai falar aqui para vocês, mas já antecipando. Quais são as principais características do Renascimento, tio Paulo? O antropocentrismo, o humanismo, o naturalismo, o racionalismo e o individualismo, certo? Esses são os 5 principais conceitos do Renascimento, que a gente vai explicar aqui aos pouquinhos. Quando a gente fala do humanismo, por exemplo, que fala assim, né, o homem com um olhar diferente para as coisas, né? O homem, ele é a obra mais perfeita do Criador. É o que molda, é o que transforma a natureza. Na verdade, é as ideias. Então, por exemplo, o homem, ele passa a ser algo muito importante dentro desse contexto aí do imperialismo, do renascimento, perdão, imperialismo é outra coisa, beleza? Do renascimento. Então, o humanismo é olhar para o homem, tipo, caramba, olha só como ele é importante. E é claro, se o homem ele passa a ser a obra mais perfeita do Criador, logo eu vou ter uma outra característica muito importante. Por quê? Porque o homem começa a competir um com o outro ali. Então, logo vem um individualismo, certo? O indivíduo como foco das atenções. É um ser único. Eu posso até ser parecido com você, mas eu não sou igual. Eu sou único, certo? Então, voltando para cá, chama-se de Renascimento em virtude da redescoberta da valorização das referências culturais da Antiguidade Clássica. O termo foi registrado pela primeira vez por Giorgio Vasari, no século XVI, certo? Mas é isso. E o engraçado é que o homem do Renascimento, ele se coloca como a principal coisa mesmo. Tipo, é muito legal falar isso, porque eles achavam que tudo que tinha feito antes do Renascimento talvez não tinha muito valor. Então, a arte, principalmente, ela seria escrita dali para frente, ou seja, do Renascimento para frente. Beleza? Então tá, de novo aqui algumas características, né? O humanismo, o racionalismo. Lembrando, tá? Depois você pode parar esse vídeo e tal e anotar com calma. Não precisa, né, correr agora e tal, não. Igual nas nossas aulas presenciais mesmo. Né? Aqui o tio Paulo colocou, né, alguns valores, algumas características, perdão, né, o racionalismo, né, ou seja, que é a razão, né, enfim, agora o homem ele é racional, que isso, galera, inclusive, é uma característica fundamental do Renascimento, né, o racionalismo, ou seja, principalmente quando chega na fase da ciência ali, a medicina, aquelas coisas, sabe, voltada para o misticismo, vai fazer isso aqui, a superstição, isso aqui vai dar certo, não. Agora o racionalismo parte, né, do princípio da pesquisa, da ciência. Então é a razão. E é muito legal isso quando a gente fala do renascimento aqui, do racionalismo, né? Porque o homem, como centro das coisas, ele agora observa, ele experimenta, ele pesquisa e ele conclui. Então, observação, experimentação, né, pesquisa, razão e, é claro, conclusão. Não é assim? Então, aquela historinha de que a chuva caia do céu porque São Pedro estava chorando,
não fazia mais sentido para o homem racional, porque ele pesquisa. A mulher que de repente não engravidava, ela era tida como bruxa, agora não faz muito sentido. Por quê? Porque havia uma pesquisa, né, todo um estudo científico, né? A gente tem aqui a cultura greco-romana que já foi falado, o heliocentrismo, que é algo muito importante, ou seja, o heliocentrismo é que vai colocar o Sol como sendo o universo, não tem mais aquela coisa de que a Terra é o centro do universo e que ao redor você tem o Sol, tem a Lua e tal, não. Agora é o Sol que é o centro da parada toda, né? Ele é que manda em tudo. E é claro, o hedonismo, né, que a gente também já falou aqui rapidamente, que é a busca pela felicidade. Ou seja, o homem agora ele quer ser feliz. Isso vai ficar muito caracterizado na literatura. A gente vai ter Dante Alighieri, a gente vai ter Luís Vaz de Camões, né, em Portugal, a gente vai ter William Shakespeare, a gente vai ter uma série de escritores, né, Erasmo de Roterdã, então uma série de escritores que vai começar a escrever seus textos, seus livros maravilhosos falando sobre a felicidade. O que é o amor? O que é ser feliz, sabe? Por que eu vivo e tal. Tem umas coisinhas muito curiosas aqui que eu não vou me alongar. Ok? Onde é que surge o Renascimento, tio Paulo? O Renascimento ele surge na Itália. Vou colocar minha foto aqui abaixo desse senhorzinho aqui, bonitinho. Então, olha só. Ele surge na Itália. E por que na Itália? Porque a Itália tem algumas cidades muito ricas, como Veneza, como Florença e tal, enfim, né, por conta do comércio ali, né, a Itália era mais ou menos a porta de entrada da Europa pelo mar Mediterrâneo. Então havia uma troca cultural muito grande entre o Oriente, né, e é claro o Ocidente ali. E é claro, você vai ter muitas famílias ricas que vão começar a patrocinar, né, artistas. Então esses patrocinadores eram chamados de mecenas. E é claro, aquele que financiava a arte. E quem recebia esses incentivos eram chamados de mercenários. Né? Já viu contar assim em jogo de futebol? Mercenário, mercenário e tal, porque é o cara que recebe dinheiro, certo? E um fato curioso, um fato interessante, que isso acontece até hoje em muitos países da Europa, que essas pessoas que patrocinam as artes, né, a cultura, elas são muito bem vistas, né? Poxa, aquele cara ali, olha só como ele é um lorde, como ele é uma pessoa legal, por quê? Porque ele incentiva a produção artística. Então, na Itália virou moda, as principais famílias, né, como os Médicis, por exemplo, começaram a financiar a arte. Então isso aquece toda uma produção cultural. Né? Eles começam a romper com aquela ideia meio maluca, assim, tal, tipo de a arte, né, tipo, tem que ser fechadinha para alguns. Então, o principal estilo do renascentista é isso, é que a arte fosse alcançada pelo número muito grande de pessoas. Tanto é que os principais artistas renascentistas, muitas vezes, eles rompiam com isso, eles não queriam ficar só pintando ou fazendo obras para a igreja. Um dos valores, né, do Renascimento, que é o naturalismo, fala muito disso. Ou seja, por que só fazer obras sacras? Sabe? Por que só pintar santos, pintar anjos, Maria, né, José, o próprio Jesus e tal? Por que a gente não pinta o Zé da esquina, o João, o Celcinho com seu cabelo lindo e maravilhoso, a Maria, o Marco, enfim, né, no seu cotidiano, Sofia, todo mundo, Luísa, Augustinho também, o Augustinho daria um quadro lindo, maravilhoso ali e tal. Então, por que não pinta, sabe, o cotidiano, o algo comum, né? Ou seja, é uma crítica que eles faziam, em vez de, ou então, claro, você pode fazer obras sacras, mas em vez de ficar só mostrando o sofrimento, a dor, por que a gente não mostra as coisas mais leves? Isso é legal, isso é importante. Então começam a surgir quadros mais interessantes, esculturas mais interessantes, certo? Lá, então porque a Itália, né, a gente já falou isso aqui, as cidades eram ricas, os mecenas e tal, e é claro, a presença de sábios gregos e bizantinos portadores de cultura, então essa troca de informação, certo? Então a Itália, ela é o berço do Renascimento, tanto é que lá que surgem os principais artistas do renascentismo. É só lembrar dos Tartarugas Ninja, Donatello, Michelangelo, Leonardo e Rafael, e tantos outros, certo? Beleza? Mas é lá. Muito legal falar desses caras, né? Principalmente Michelangelo e Leonardo. O classicismo, né? Ou seja, os homens do Renascimento ficaram fascinados com os autores clássicos, isso que a gente já falou.
E é claro, o humanismo também, que o tio Paulo já explicou para vocês. Opa, vem para cá. Olha lá. Leitura e análise de textos de autores gregos, a gente tem o individualismo, valorização das capacidades humanas e a crença do homem em si mesmo. É muito engraçado falar isso, porque uma vez um aluno me perguntou, tio Paulo, então o senhor quer dizer, e uma pergunta muito interessante, tio Paulo, então o senhor quer dizer o seguinte, que no renascimento cultural é quando o homem ele passa a ser ateu e tal? Não. O homem ele não abandona as suas crenças religiosas, mas ele entende que naquele momento o próprio ser humano, as pessoas eram comum e tudo deveria ser valorizado. Tanto é que se a gente pegar as principais obras do Renascimento, quer dizer, a maioria das obras, né, do Renascimento, não é voltada para a religiosidade. A própria Igreja Católica percebeu isso, né? O Da Vinci, quando ele pinta a Santa Ceia, né? O Michelangelo, quando ele esculpe Pietà, que é Maria com Jesus nos braços, quando o próprio Michelangelo esculpe o Davi, né? Quando ele pinta a Capela Sistina. Então a gente tem uma série de obras aí que ainda é voltada, né, para o religioso, para o sagrado, certo? Mas isso é uma pergunta interessante. O homem se desvinculou. Não, é claro que muita coisa assim das produções durante o Renascimento era voltada para coisas do cotidiano, certo? O espírito crítico, isso é muito legal, né? Recurso à crítica para corrigir e mudar a sociedade, a religião e a política. Então, o Renascimento ele tem esse quê de manifestação política e, é claro, social. A cabeça das pessoas muda, ninguém quer mais ficar nos feudos e tal, ninguém quer mais crescer naquela coisa. E é legal também, galera, falar isso, é claro,